Seu filho só se acalma quando você liga a televisão? Para ir para o restaurante, você precisa levar o iPad com você? Qual será o impacto da tela na primeira infância? Esse assunto é um assunto já bastante falado e esse vídeo vem trazer aqui uma forma um pouco mais equilibrada de uso de telas para as crianças pequenas. Então, em primeiro lugar, eu vou trazer para vocês aqui informações de neurocientistas, pesquisas reais que contam quanto para uma criança bem pequena o uso de tela pode prejudicar o desenvolvimento ocular, da visão mesmo. O cérebro humano é feito para se desenvolver e a musculatura ocular se desenvolve a partir do contato com os seres humanos e com a natureza. Então, o contato com cores da natureza, o contato com objetos em 3 dimensões é o que vai propiciando o desenvolvimento da visão. Você sabe que um bebê pequenininho nasce e nem enxerga direito, tem aquela ideia de que ele enxerga de uma forma mais nebulosa, com alguns dias de vida ele vai conseguindo focar. Você como mãe que já viveu isso, você percebe que depois de um certo momento ele consegue te enxergar mesmo, né? É o momento em que os olhinhos demonstram essa clareza. Então é um processo gradual. Este processo dura um bom tempo da vida da criança e muitas vezes, principalmente hoje em dia, as pessoas têm colocado as crianças vendo telas antes da formação de todo o aparato visual acontecer. Então a gente prejudica o desenvolvimento de certos recursos importantes. Por exemplo, enxergar em 3 dimensões, para isso você precisa estar em contato a maior parte do tempo com o mundo real, que é um mundo em 3 dimensões. A tela não tem 3 dimensões. A tela tem a luz azul, que vocês já ouviram falar, que é prejudicial. A tela é bidimensional. A tela tem os flashes repentinos. Tudo isso só prejudica a visão. Então, quanto mais a gente deixa as crianças expostas a isso no início da vida, mais de verdade vamos prejudicá-las, inclusive na geração de ansiedade, do tempo de resposta às coisas, porque a criança fica parada olhando para algo que não se mexe, emite luz e muda rapidamente. Passada essa primeira fase, aí o prejuízo é menor em termos neurológicos, mas existem outros, então é legal a gente pensar uma forma saudável de usar essas telas. Se você precisa desse recurso, você está sozinho em casa com seu filho, vai ligar a TV enquanto você cozinha, ou mesmo você vai sair com um monte de adultos, você sabe que em algum momento a criança vai se entediar, você precisa dar um celular na mão dela, escolha conteúdos que não prejudiquem tanto. Em primeiro lugar, escolha conteúdos mais longos. A gente já vive aqui num mundo que as coisas estão muito mais aceleradas do que há pouco tempo atrás. Os jovens estão acostumados com respostas muito rápidas. Então, quando você consegue escolher conteúdos que durem mais tempo, você está ajudando a criança a ter mais tempo de concentração, a se divertir, encontrar prazer em algo que não muda com velocidade, numa narrativa mais comprida, que ela tenha paciência de esperar toda a narrativa acontecer para encontrar o seu fim, e não sejam vídeos curtinhos e que rapidamente troca de assunto, troca de cor, troca de imagem, troca de personagem. Outro ponto importante, na hora que você vai entregar uma tela para o seu filho, é pensar em quais conteúdos essa criança vai ver. E não só esteticamente falando, é qual mensagem mesmo que você está passando para aquela criança. Então é legal que possam ser coisas que fomentem a cultura, que promovam reflexão a respeito de algum conteúdo da idade deles, que possam promover também a empatia da criança com aquela história, ou a história trata de empatia entre 2 personagens. Então é bastante importante, isso vai fazer diferença, porque não é qualquer coisa, qualquer tela, qualquer assunto que você está colocando para a criança. Outro ponto importante é, tenta estar junto com a sua criança todo momento que ela estiver com a tela. Vai assistir um filme junto, vai jogar um videogame junto. Evita que o momento da tela seja um momento de isolamento. Por quê? Porque os conteúdos e as coisas que estão passando ali naquele jogo, muitas vezes são passíveis de reflexão e você pode ser um mediador ativo nisso, quando você estiver junto com o seu filho. Perguntar alguma coisa sobre o que vocês acabaram de assistir, fazer algum comentário positivo ou negativo, ajudar a criança a refletir a respeito daquilo que ela está vendo. Então é um exercício de assistir sim uma tela, mas não passivamente, daquele jeito que muitas vezes as pessoas falam, nossa, ele fica completamente abduzido pela tela. Vamos evitar que a tela seja isso para a criança. Na hora de escolher jogo, é claro que seu filho vai querer todos aqueles ali, mas vale a pena você focar em jogos que você percebe que são jogos de cooperação, ou jogos de construção e de raciocínio, porque os jogos de competição ganha ou perdeu, quem faz mais ganha, pronto, acabou, são jogos simples e vão estimular algo que
Não necessariamente é construtivo, né? É claro que competir é sempre interessante, aprender a perder também, mas tenta variar um pouco esses temas, porque os jogos às vezes são muito monotemáticos e vão sempre ali naquela guerra, ou ganhou ou perdeu. Tem muitas possibilidades. Acho que o mais importante de tudo isso, ou juntando tudo isso, é você conseguir estabelecer limites claros, fazer combinados de tempo, contexto e dias em que vocês vão usar as telas, que as crianças vão poder usar, momentos do dia. Evita antes de dormir. Antes de dormir, isso também já foi comprovado. A luz emitida pelas telas antes de dormir é uma luz que agita, traz ansiedade. Um ponto importante que a gente não pensa muitas vezes como mãe ou pai é assim, você está preocupado que seu filho está usando muito, você quer proibir tela. Proíbe já trazendo alguma opção no sentido de mostrar para eles que existem muitas outras formas de se entreter, de se divertir e ter prazer no mundo que não seja só a tela. Então, na hora que você vai querer limitar, já traz uma opção no lugar. Ou coloque-se à disposição, ou leve-o para um outro espaço. Assim a criança vai entender que a tela é uma delícia sim, mas que quando não está com tela não é tédio, não é nada para fazer. Tem muitas outras coisas bacanas, aliás, mais bacanas ainda, na minha opinião, do que ficar só assistindo um vídeo, um filme. É comprovado que o uso excessivo de telas aumenta o déficit de atenção, aumenta a ansiedade das crianças e causa distúrbios de sono, para as crianças e para os adultos. Talvez vocês já tenham percebido isso. Então são pontos importantes que a gente precisa observar para a gente cuidar dos nossos filhos. Por tudo isso, a gente traz aqui algumas recomendações para um uso saudável das telas. Bom, você terminou de ver esse vídeo aqui, é importante dizer para vocês que a gente aqui não está contra as telas, a gente sabe que o mundo hoje é um mundo de telas e que é um respiro e que tem coisas muito bacanas que a gente pode ver nas telas. A gente está aqui só ponderando, trazendo um pouco das questões prejudiciais e de que formas mais saudáveis a gente pode usar e colocar as crianças de frente para as telas. Se gostou, curta por favor, compartilha, faz qualquer comentário que para a gente vai ser muito legal. E se inscreva no nosso canal.